amado irmão, amada irmã da paróquia Nossa Senhora de Fátima em São João Batista. É uma alegria enorme para mim vir, por meio deste vídeo, partilhar um pouco com vocês da história de Santo Antônio, um dos santos celebrados neste mês e que popularmente é conhecido como Santo Casamenteiro. Santo Antônio, mais precisamente Fernando, que era o seu nome de batismo, nasceu por volta do século XII, em torno do ano 190, 191, na cidade de Lisboa, Portugal. Seus pais, Maria Teresa e Martinho de Bulhões, que era cavaleiro do rei de Portugal, tiveram mais outros filhos, os quais educou na fé da igreja, ensinando as primeiras orações e fazendo construir os pilares essenciais da fé. Desde criança, o pequeno Fernando se destacava por uma vida de santidade, já expressa através de milagres. Dentre eles, podemos citar 3. O primeiro é quando, estando ele a rezar dentro da igreja de Lisboa, é tentado por Satanás. Para vencer as tentações, Fernando sai fazendo cruzes nas paredes do templo, sobe ao coro e faz uma cruz que fica impressa no mármore. E até hoje esta cruz está lá, onde os visitantes, ao chegarem naquela igreja, vão rezar e pedir as bênçãos de Santo Antônio através daquele sinal. Outro milagre é quando o seu pai, que precisando ir resolver algumas coisas, vai até a cidade e pede a Fernando com que ele tome conta de seu campo, para que as aves não destruam a plantação de trigo. Deste modo, Fernando, escutando o badalar dos sinos da igreja, sente grande vontade de ir até lá para rezar, mas, ao mesmo tempo, também não pode abandonar o campo. E o que faz o pequeno Fernando? Chama todas as aves do céu para entrarem dentro de um galinheiro e ficarem lá guardadas até o seu retorno. Vai à igreja rezar. O pai, ao passar na frente da igreja, observa o filho que tinha deixado há pouco tomando conta do campo. E ao perguntar a Fernando, ele diz: pedi com que todos os pássaros pudessem ficar guardados no galinheiro. Ao regressarem para o campo, de fato, encontra todos os pássaros dentro do galinheiro e a plantação sã e salva. O terceiro milagre de sua infância se dá quando observa uma pequena garotinha que vai buscar água com um pote de barro. Tropeça, o pote cai no chão e fica em pedaços. Fernando prontamente vai ao encontro da menina, junta os cacos e milagrosamente o vaso volta a ser o que era antes. Isto mostra que a santidade na vida do então Fernando já era presente desde a sua tenra infância. Aos 15 anos de idade, resolve seguir a vida religiosa e ingressa na ordem dos agostinianos, entrando assim no mosteiro de São Vicente, na sua cidade local. Logo que entra na ordem, se destaca por ter um grande apreço pelo estudo e dedicar horas lendo os livros e, sobretudo, meditando as Sagradas Escrituras. Também se destaca pela grande vida de oração e pela mística que envolvia sua vida. Santo Antônio era um homem profundamente eucarístico. Quando ainda monge agostiniano, desempenhou a função de porteiro do mosteiro. Deste modo, se via impossibilitado de participar das orações comuns da casa, como também, em alguns dias, não podia participar da Santa Missa. Porém, o seu desejo em ver Jesus vindo até nós por meio da Eucaristia era tão grande que, quando escutava os sinos que anunciava a hora da consagração, onde ele estivesse, se ajoelhava e milagrosamente as paredes do mosteiro se tornavam transparentes e Antônio via acontecer o milagre da transubstanciação. E como é que nós podemos ter certeza desses fatos? Quando passava-se o tempo e chegava a hora das refeições,
Antônio comentava de detalhes da missa que só quem realmente estaria participando dela daria com tanta riqueza de detalhes. Deste modo, os seus confrades ficavam espantados, porque viam que ele não estava na missa e sabia de detalhes do que havia acontecido dentro da capela. Com o passar dos anos, Antônio encontra-se com 5 frades que vestiam um hábito surrado, sujo, cheio de remendos. Eram os novos franciscanos. Neste período se dá a criação da Ordem dos Franciscanos e a ordem ainda está sendo conhecida por todos. Estes 5 frades que Antônio tem contato estavam indo ao Marrocos para evangelizar. O Marrocos era uma nação pagã e deste modo muitos missionários iam até lá para passar a palavra de Deus e assim converter a muitos ao cristianismo. Geralmente, os que iam até lá eram martirizados. O conhecimento destes missionários, destes frades franciscanos e, sobretudo, o destino aonde eles estavam indo, fez com que o coração do Frei Fernando se enchesse de vontade também de sair em missão a estas terras pagãs para lá ser martirizado. O santo que hoje celebramos sentia em seu coração um grande desejo pelo martírio. Impulsionado pelo testemunho destes frades, com o passar dos anos, decide deixar a ordem dos agostinianos e ingressar à ordem de São Francisco, os franciscanos menores. É neste momento, quando ele muda de ordem, que o seu nome muda de Fernando para Antônio, se chamando então Frei Antônio. Como falava anteriormente, Antônio era um homem inteligentíssimo, dado à leitura, um homem de íntima oração e conhecimento da palavra de Deus, sendo que também era um homem muito humilde, que não gostava de mostrar aquilo que sabia de melhor para não ser orgulhoso ou vaidoso. Deste modo, em um certo dia em que estava em uma ordenação sacerdotal, o bispo pede, de repente, sem ele estar preparado, para que ele pudesse fazer a pregação daquela celebração. E quando Antônio vai até o púlpito fazer a homilia, todos se admiram, porque as suas palavras são cheias de encanto. Ele é um exímio orador, um exímio pregador da palavra de Deus. E é a grande virtude deste santo. Era um eloquente pregador da palavra de Deus. E por meio da sua pregação, muitos milagres aconteceram. Todos aqueles que escutavam as palavras de Antônio se enchiam de grande vontade de servir a Deus e de ser santo. Por meio de sua pregação, Santo Antônio converteu a muitos, prostitutas, converteu também ladrões, pessoas de má vida, que diante da palavra de Deus expressa pelos lábios de Antônio, desejavam voltar-se para o Senhor. Fato interessante é que também Antônio é chamado de taumaturgo. E o que é isso? Taumaturgo é aquele que realiza muitos milagres. Ao longo da vida de Santo Antônio, muitos milagres aconteceram, como, por exemplo, a ressurreição de um filho de uma viúva. Ele consegue fazer com que uma perna de um homem que havia sido amputada tome de novo a juntar-se ao corpo, além de ter comido pão envenenado e não ter morrido. Como também um grande milagre atribuído à sua pregação é quando, estando em missão na França, Santo Antônio prega para os peixes. Mas como assim? Ele tentando pregar para os hereges, para os pagãos da época, estes não queriam escutar. Então, por não darem ouvido à palavra de Deus, ele chega à margem do rio, chama todos os peixes e começa a pregar. Todos os peixes vêm para a margem, coloca a cabeça para fora do rio, como se estivesse a escutar a palavra de Antônio, e ficam lá, imóveis, escutando tudo aquilo que Santo Antônio contava-os.
Outro fato interessante é que as imagens de Santo Antônio geralmente são acompanhadas do menino Jesus. E por que este fato? Porque narra que uma vez estando na casa de um nobre, no quarto, a descansar, a contemplar a palavra de Deus, o dono da casa passa pela porta e vai observar na fechadura o que aquele frade estava fazendo. E quando olha, se admira, porque vê que uma luz muito forte sai de dentro deste quarto. E nos braços de Antônio estava o menino Jesus, que acariciava o seu rosto e lhe falava ao pé do ouvido. Ele fica extasiado. Antônio abre a porta e, ao abrir a porta, diz: isto que você viu, você só poderá dizer quando eu morrer. E de fato, após a morte deste grande homem, este milagre é revelado por aquele que vira o menino Jesus nos braços de Antônio. Por esta sua grande capacidade de pregar a palavra de Deus, após a sua morte, depois de muitos anos, ao exumarem o corpo, percebe-se que a sua língua estava intacta. E até hoje, a língua de Santo Antônio não foi desgastada, não foi corroída pelo tempo. Antônio morreu jovem, aos 35 anos, e em menos de um ano após a sua morte, a Igreja o canonizou, o reconheceu como santo. Vejam que belo exemplo de santidade, que belo exemplo de vida podemos ter ao contemplar a história deste grande santo. Peçamos, pois, neste dia a intercessão de Santo Antônio, rogando a Deus que nos dê a capacidade de vivermos a vida de uma maneira tão intensa, uma vida tão desejosa do céu, como foi a vida de Santo Antônio. Que ele interceda por nós. Obrigado pela atenção. Deus te abençoe. Santo Antônio, rogai por nós.